Por que que nós temos feito tantos exercícios ali no nosso grupo de estudos falando sobre a questão da fantasia? O quanto é o nosso cérebro que está fantasiando aqui dentro desse mundo e prendendo o seu estado de ser em reações neurofisiológicas? Então, antes de nós irmos aqui para a lição, que diz, né, abençoo o mundo, pois abençoa a mim mesmo, você vai ter que responder uma pergunta. A gente anda com muita pergunta esses dias, né? Para a gente ter que responder, para a gente refletir. Porque se a gente não reflete, a gente não vê o nosso poder de mudança. Na verdade, a gente não vê primeiro onde é que a gente está ali preso, alimentando ilusões, e não vê que nós temos o poder de Deus, o poder de ser, de sair daquilo ali. Então, responde uma questão aí. Ao longo do seu dia, da sua experiência, disso que você chama de sua vida, o que você tem alimentado? A sua percepção de existência com a sua realidade, a inegável, a inquestionável, o ponto de partida de qualquer coisa que possa ser vida, ou com seus medos? O que você mais tem alimentado ao longo do seu dia? Vamos focar no dia. A realidade ou seus medos? Eu nem vou colocar a ilusão, porque a ilusão é sustentada pelas nossas interpretações. 24 horas. O quanto dessas 24 horas você passa alimentando os seus medos, tentando fugir, resolver, culpar, projetar lá fora, dizer que é o outro, dizer que... E o quanto você passa realmente na certeza de que primeiro o ser, depois o mundo, e não o mundo, depois o ser. Porque abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo, é só isso. Mas eu vou explicar para vocês, como a gente tem feito muito nessas lições, nós tornamos isso uma série em que a gente fala, em que a gente traz a ciência, que mostra, né, que já nos comprova que a vida, a consciência verdadeiramente não está dentro do corpo, que o corpo serve à consciência. Então, ontem, nós fizemos um exercício no nosso grupo de estudos, que era justamente para chegar nessa lição de hoje, e aí depois, ali no final do dia, o Igor compartilhou um vídeo muito interessante, que vai facilitar bastante aqui a explicação que eu vou trazer, não do vídeo, mas o vídeo me lembrou uma coisa muito importante do nosso funcionamento fisiológico em relação ao porquê nós rejeitamos as coisas, por que nós desacreditamos as coisas, né? Então, olha só, eu fiz a pergunta, você está alimentando mais a sua percepção de existência com a realidade ou com os seus medos? Por que que a realidade, mesmo sendo um fato que não pode ser negado, essa realidade a partir de um ponto de partida da existência, isso não pode ser negado, mas a gente renega isso. É como se a gente tivesse uma descrença nisso. Né? Observa, ó, há uma causa primeira que a gente chama de Deus. Aí o mundo surge depois disso. Então há um ser depois o mundo. Só que a gente tem uma descrença no que vem antes e acredita no que está depois. O nosso corpo mostra por que que isso é assim. Como a mente usa o corpo como ferramenta para sustentar o pensamento de separação? Essa ideia de que pôde projetar-se para fora de si mesmo e fazer um mundo. Quer dizer, poder fazer o mundo pode tanto que fez, mas tornar esse mundo a vida, isso não é possível. Vamos deixar isso bem claro, ó. Que o pensamento, que o estado de ser que se equivocou ali tem o poder de Deus, ele tem, porque fez o mundo. Então, ter o poder para fazer o mundo, fez. Só que isso não pode ser uma existência verdadeira, porque para existir tem que ser parte da fonte, do seu Criador. Por isso que o mundo é uma ilusão de existência. Porque o ser já existe antes de qualquer interpretação. Ele não modifica porque interpretou-se fora da sua fonte. Ele só interpretou, então desinterpreta. E essa interpretação gerou essa ilusão que nós chamamos de estado de vida na Terra, no universo, no Big Bang aí. Então, da mesma forma que a mente usa o corpo para sustentar o pensamento de separação enquanto iludida disso, nós podemos usar o mesmo mecanismo para abençoar o mundo e assim abençoar a mim mesmo. Como é que isso é possível? Antes nós teremos que entender uma coisa. Você sabe o motivo
de nos sentirmos tão descontentes quando mentem para nós? Ou quando alguém não faz algo que você quer? Um exemplo, como aconteceu comigo ontem ali na troca.